os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque Deus os consolará. Bem-aventurados os humildes, pois de Deus a terra vão herdar. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque Deus prometeu saciar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nós caminhar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nós caminhar com Deus. Bem-aventurados os que têm compaixão, pois receberão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, pois eles verão ao Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão os filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos, porque Deus recompensará os seus. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nós caminhar. As bem-aventuranças do Senhor são promessas que nos animam e encorajam em nós caminhar com Deus. As bem-aventuranças em nós caminhar com Deus. As bem-aventuranças Em nós caminhar com Deus. Bom dia, igreja! Queria dar um ótimo bem-vindo a cada um de vocês nessa manhã. Estamos aqui reunidos como família para honrar e glorificar o nome de Deus, né? Meu nome é Sérgio Ferreira, essa aqui é minha esposa, Lília Cristina. Nós somos aqui da Igreja de Cristo Internacional em São Gonçalo. Eu queria ler uma escritura com vocês nessa manhã para animar os nossos corações. A palavra de Deus diz lá em Efésios 3:20. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos. Esse é o Deus que nós servimos, né? Um Deus incrível, um Deus maravilhoso, um Deus que, como a Bíblia fala, que ele age em nós, né? Por isso que a gente tem que dar toda a honra e toda a glória a esse Deus maravilhoso, né? Ele fala que ele pode fazer por nós, muito mais do que pedimos ou até mesmo nós pensamos, né? Ou seja, Deus, ele conhece a minha e a sua necessidade, né? E ele tem trabalhado diariamente nas nossas vidas, né? Para que possamos servi-lo de todo o coração e, como essa escritura fala, dar honras e glórias a ele. A minha esposa vai fazer uma oração para a gente nesse momento. Querido Deus e Pai, quero orar, Deus, ao Senhor nessa manhã tão especial. Deus, onde separamos para adorar, né, ao Senhor. Peço para que o Senhor abençoe esse culto, que o Senhor abençoe, Deus, os corações daqueles que vão estar assistindo, Pai, acompanhando conosco. Amém. Por favor, Deus, que o Senhor abençoe a nossa igreja, as nossas casas, as nossas famílias, Pai. Que possamos ser protegidos pelo seu amor, Deus. Amém, Pai. Muito obrigada por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, família. Bom culto para cada um de nós. Que você possa glorificar Deus com a sua vida, tá bom? Obrigado. Ficam com Deus. Tchau. Tchau. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo.
Bom dia, mulheres. Meu nome é Vera e venho convidá-las para a nossa semanal das mulheres em nome do Ministério das Mulheres da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro. Como toda terça-feira, a nossa será dia 3/11 às 19 horas pela plataforma Google Meet. Desta vez receberemos a advogada Mariana Primo e a nossa querida Nilda Leão. Contamos com a presença de todas e participação através do chat. Convidem suas amigas, recebam o link durante a semana e o tema abordado será as conquistas da mulher brasileira no século XXI, a Lei Maria da Penha. Te vejo lá. Bom dia, amigos, irmãos. Venho aqui hoje trazer um recado da Força Tarefa. Vocês sabem que nós formamos um grupo lá em março da Força Tarefa para auxílio e apoio para a nossa comunidade, no sentido de podermos estar juntos, unidos e cuidados durante a pandemia. Já se faz 8 meses que estamos nos reunindo, trabalhando, e o nosso grupo é composto de 3 braços, né? O braço da benevolência, onde temos ajudado alguns irmãos nas suas carências financeiras. Temos o braço da espiritualidade, em que temos orado diariamente por amigos, por familiares e por membros da nossa igreja que são acometidos dessa doença. E temos o braço da saúde, em que temos nos esforçado para trazer mensagens, recados, dicas de como nos protegermos contra o coronavírus. Eu sei, irmãos, que estamos tão cansados, né? tão esgotados. Achávamos que ia ser algo de um prazo tão curto, né? Imaginávamos aí uns 3 meses e, como já falei, já faz 8 meses que estamos nessa pandemia, nesse afastamento social, nessas dúvidas que permeiam a nossa mente o tempo todo, né? Os medos, tudo que temos vivido, e tudo isso tem nos esgotado muito. E com isso, sem dúvida nenhuma, o mundo precisou, e nós precisamos voltar ao trabalho, voltar à escola, tentar voltar a uma normalidade da vida diária, mas o que ocorreu com isso é que, não sei se vocês perceberam, mas nós não tínhamos nenhum membro da igreja que tinha sido contaminado, e hoje nós já temos vários de nós que já teve contato com o vírus, alguns mais gravemente, outros menos, muitos até sem sintoma, nem sabemos, mas o que nós vemos é que hoje a doença está muito mais próxima de nós. Então, a minha mensagem hoje é que não devemos abrir a guarda em hipótese nenhuma. Precisamos nos manter com o distanciamento social, precisamos manter os nossos hábitos que adquirimos nesse período de higiene pessoal, de lavar as mãos, de cuidar do outro e do uso da máscara. Essas são as armas que nós temos hoje contra esse inimigo. Então, apesar de todo o cansaço, de toda a estafa, de toda a saudade, de querer voltar a ter uma vida como tínhamos antes, ainda não é o momento. Então, quero encorajar cada um de vocês, quero me encorajar também, para que possamos perseverar e continuarmos com todos os cuidados que temos tomado até hoje. Muito obrigado, um ótimo domingo e cuidemos de nós e do outro também. Obrigada. Bom dia, igreja. Eu gostaria de convidá-los a uma oração. Deus eterno, Pai querido santo, o Senhor no seu grande poder, na sua grandeza, Pai, na sua misericórdia, Deus eterno, em toda a sua bondade. Eu venho pedir ao Senhor, Deus, que esta manhã, Pai, possa inspirar os estudiosos, Senhor, para que eles encontrem, ó Pai, a cura para a Covid-19.
Deus. Dando fim a esta pandemia, Senhor, que tem ceifado a vida de tantas pessoas, Pai. Alguns amigos, parentes de amigos nossos, Senhor, meu Deus. Eu quero tanto, Senhor, clamar a Ti esta manhã, que o Senhor possa dar direção, Pai, entendimento, Pai, conhecimento a essas pessoas, Deus, para atingir o objetivo maior, Senhor, que é a cura, Deus eterno. Que o Senhor possa inspirar, Pai, cada um de nós a estarmos sempre confiantes no Senhor, Pai. Que o Senhor está atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor, cuidando das nossas vidas como o Senhor tem cuidado de todos nós, Pai. Das nossas famílias, dos nossos irmãos na fé, Pai. De amigos nossos, Senhor. O Senhor não tem permitido que nada nos falte, Senhor Jesus. Que tenhamos fé, que tenhamos coragem, que tenhamos esperança, Pai, porque o Senhor está lutando conosco, Pai. O Senhor não nos abandonou, Pai. O Senhor está presente, trazendo para nós ensinamentos neste momento, Pai, que passamos durante esses 7 meses, Senhor. Na verdade, que estamos vivendo, Senhor. Temos aprendido tantas coisas, Senhor. A humildade, a união, a perseverança, Deus, tem um propósito, um cunho espiritual tão importante na vida de cada um de nós, Pai. Mas esta manhã te entrego essa oração certa de que o tempo trará, Pai, o fim de tudo isso. E enquanto isso não acontece, Pai, nós continuamos segurando na sua mão, certo de que tudo, absolutamente tudo, Senhor, terá o seu fim no tempo certo. Muito obrigada por Jesus, Pai. Perdoa, por favor, os nossos pecados, Senhor, e nos conduza à vida eterna. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e te agradeço. Amém. Tenhamos todos um ótimo culto. Pai, queremos te louvar e também o adorar, ó Deus que nos deu a salvação. Pai, queremos te louvar e também o adorar, ó Deus que transforma o coração. Viver se torna em vão, distante do Senhor, o pecado nos engana e não notamos seu amor. Perdição, traz dor e ilusão. Como é bom andar contigo, ó Criador. Deu-nos nova chance ao nos aceitar, acolheu-nos em teus braços para nos consolar. Perdoou nossos pecados, nos mantém aos seus cuidados. Quanta honra tu mereces, ó Senhor. Com gratidão o adorar, pois nos deste a salvação, a paz e o perdão, é o que nos faz cantar. Pai, queremos te louvar, com gratidão o adorar, pois nos deste a salvação, a paz e o perdão, é o que nos faz cantar. Deu-nos nova chance ao nos aceitar, acolheu-nos em teus braços para nos consolar. Perdoou nossos pecados, nos mantém aos seus cuidados. Quanta honra tu mereces, ó Senhor. Com gratidão o adorar, pois nos deste a salvação, a paz e o perdão, é o que nos faz cantar. Pai, queremos te louvar, com gratidão o adorar, pois nos deste a salvação, a paz e o perdão.
Bom dia a todos. Que Deus esteja com todos vocês, amigos e amigas, irmãos e irmãos. Nós hoje vamos falar sobre nossas ofertas. E a Bíblia cita, mostra claramente, através de exemplos, como devem ser as nossas ofertas. Então vamos ler 2 pequenos trechos da Bíblia de como devemos ofertar. Vamos ler primeiro em 2 Coríntios 9, versículo 7. Vamos ler na NVI, tá? Diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, só nesse trecho é incrível que temos 4 exemplos de como devemos ofertar. Número 1, dê conforme determinou em seu coração. Então, oferte de coração. Número 2, sem tristeza, não com pesar. Número 3, ou por obrigação, sem obrigação. E número 4, pois Deus ama quem dá com alegria. Então vamos ofertar com alegria. Então nesse trecho nós vemos que devemos ofertar de todo o coração, sem nenhuma tristeza, sem nenhuma obrigação, mas com alegria. E o outro trecho na Bíblia que fala em Gênesis 4, versículo 3, fala sobre as ofertas de Caim e de Abel. Diz assim, Gênesis 4, versículo de 3 a 4. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Então, nesse trecho também nós vemos mais 2 maneiras de ofertar da maneira certa, que é 5, prioridade. A oferta deve ser a sua prioridade. Diz assim, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ele trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então deve ser prioridade a oferta que vai agradar a Deus. E número 6, com excelência. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas, as melhores, as excelentes para Deus. E no final, o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Então nessas 2 escrituras, trechos curtos, aprendemos que nossa oferta deve ser de coração, sem tristeza, sem obrigação, com alegria, ser prioridade e ser excelente. É incrível nós vemos como a Bíblia nos orienta, nos direciona sobre nossas ofertas com pequenas escrituras. Então vamos ofertar conforme a palavra de Deus nos orienta. Aqui embaixo nós vamos ter as informações para que nós possamos ofertar dessa maneira que nós vimos na Bíblia. Vamos orar juntos. Querido Deus e Pai, agradeço ao Senhor por esse momento que podemos, dado o que recebemos, Pai, para o Senhor. O Senhor tem nos dado tanto e podemos nesse momento ofertar ao Senhor com todo o nosso coração. Servir ao Senhor com o nosso dinheiro, com o nosso suor, Pai. Obrigado pela saúde que o Senhor nos dá para podermos trabalhar e ter os trabalhos que temos e receber por eles, Pai. Dessa maneira podemos ofertar de todo o nosso coração ao Senhor. Muito obrigado. Oramos agradecidos, Pai, por esse momento e pela oportunidade de ofertar ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Vamos continuar com o nosso culto ao Senhor. Amém.
está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Antes mesmo do nascimento, já somos rodeados de planos. Dos estudos à carreira, do casamento aos filhos, o planejamento parece trazer a certeza do que virá. Mas quando as coisas não acontecem como a gente espera, quando a frustração toma todo o espaço dentro de nós, apesar do nosso esforço, experimentamos nesse ano o que talvez seja a maior incerteza de nossas vidas, algo que mudou totalmente a forma como vivemos e nos relacionamos com o mundo. Então, como querer dominar a vida incontrolável? Como confiar nossos dias a algo mutável? Se nós não podemos ter certezas, quem poderá ser a nossa certeza? Certezas e Incertezas é a nova série da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro, todos os domingos de outubro, às 10h30, no canal do YouTube. Bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? É um imenso prazer poder estar aqui hoje para compartilhar a palavra com a igreja. É uma alegria poder expressar um pouco dos meus pensamentos e das coisas que Deus tem colocado no meu coração. E eu sei que você deve estar já um pouco cansado das atividades, das reuniões à distância, com saudade da igreja. Nós também estamos com muita saudade de vocês. Para a gente é difícil estar aqui, a gente gostaria muito de sentir a energia da igreja, o contato, o convívio, mas eu peço que você tenha um pouco de paciência. Eu sei que bate uma ansiedade, porque algumas igrejas no Brasil já estão se organizando e retornando às atividades presenciais, claro, com todos os cuidados necessários. Então, a gente fica também com essa expectativa, mas seja paciente. Nós temos um grupo aqui no Rio, muito especial, de irmãos que estão pensando nisso, estão cuidando, avaliando o melhor momento. Lembre-se também que cada estado tem uma realidade, então continue orando, continue perseverando, que eu sei que no tempo certo nós vamos nos encontrar, amém? Antes de entrar aqui na palavra, eu queria convidá-los a uma oração. Vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por esse domingo. A gente se sente assim tão feliz, Pai, com essa oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na palavra, de nos aproximarmos mais do Senhor. Obrigado por todas as pessoas que já compartilharam aqui hoje, que já serviram, cantando, compartilhando a mensagem. Realmente é muito encorajador, Pai, fazer parte do Teu corpo, do Teu reino. E eu quero aproveitar, Deus, e orar pelos meus irmãos, aqueles que estão enfermos, que de alguma maneira foram afetados por conta da pandemia, que o Senhor proteja cada um, para que nós possamos continuar firmes, Pai, nossa jornada aqui na terra, louvando o Senhor e dando glórias ao Seu nome. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua proteção
E tudo isso eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje nós vamos continuar. Na verdade, eu vou concluir a série de aulas Certezas e Incertezas. Um trabalho muito interessante que trouxe muito conforto, muito encorajamento, muita paz, porque realmente vivemos um tempo assim muito atribulado, com muitas dificuldades. Então, as escrituras que nós recebemos nas últimas semanas realmente encorajaram muito o nosso coração. Só para fazer uma recapitulação aqui, rápida, né? Nós tivemos o Anderson, que começou a série, onde ele trata sobre a incerteza do futuro, um tema assim, super importante. O Guilherme também compartilhou, trazendo uma mensagem sobre Deus existe e Ele é bom, também muito encorajamento. E o Hércules, semana passada, ele fala sobre a certeza daquilo que esperamos. Então, realmente, nós somos muito encorajados nessas últimas 3 semanas com essas aulas. E hoje eu vou concluir, e o meu tema é a dúvida de Tomé. Você está vendo aí na tela, eu vou deixar essa tela aqui, algumas escrituras vão aparecer de forma geral, mas vai ficar sempre ali na tela, no fundo, para que você possa também ter um melhor acompanhamento. O texto de hoje que eu vou trabalhar é João capítulo 20, do verso 19 até o 29. Mas antes de entrar no texto, eu vou fazer uma introdução aqui. E eu vou usar a palavra dúvida. Como a gente está tratando de certezas e incertezas, eu vou usar a palavra dúvida, que é um sinônimo de incerteza. Tá bom? Então, dúvida, só para a gente ter um conceito, né, uma definição, o dicionário traz o seguinte: ela define a palavra dúvida da seguinte forma: hesitação entre opiniões diversas, ser incerto em relação à verdade ou fato, estado de desconfiança, suspeita, falta de crença, é o significado da palavra dúvida. E a realidade é que todos nós temos dúvida. A dúvida faz parte da nossa natureza. Eu acredito que eu tenho dúvidas praticamente desde quando eu acordo até a hora que eu vou dormir. Coisas básicas, por exemplo, sobre a roupa que eu vou utilizar para ir ao trabalho. Imagine as mulheres, como elas têm dúvida em relação ao tipo de roupa que elas vão utilizar para sair, para ir para uma festa. Às vezes a minha esposa deixa aqui umas 5 peças. O que está acontecendo? Eu estou escolhendo uma roupa, uma peça. Então imagina a dúvida para trocar simplesmente uma roupa. E agora imagina coisas maiores, mais complexas. E a pandemia certamente ela amplia as dúvidas dentro de nós. Porque a pandemia ela muda completamente a nossa estrutura, o nosso planejamento. Então, se você tinha planos para viajar em 2020, a partir de março tudo foi modificado. Os planos acadêmicos, para quem está estudando, se preparando para o Enem, como minha filha, que está estudando para essa finalidade. Não sabe se vai poder exatamente fazer a prova. Fazer a prova vai poder, mas não sabe se vai cursar caso passe, porque não concluiu ainda o 3º ano, não sabemos se teremos aprovação automática, se isso é correto ou não, se é possível. Enfim, uma série de dúvidas e de incertezas com a pandemia. A questão de saúde, quando saímos de casa, ficamos tão inseguros, porque não sabemos se o vírus, onde nós estamos, seremos atingidos ou não. Então, tudo isso, você já sabe, gera uma série de conflitos, de insegurança. Então, dúvida faz parte da nossa vida. Agora, é o seguinte, tem uma dúvida, tem dúvidas, melhor dizendo, que independente da situação, das circunstâncias, com pandemia ou sem pandemia, são dúvidas que elas não podem fazer parte da nossa vida. Nós temos que lutar contra elas. E o tipo de dúvida que eu estou falando aqui são dúvidas sobre os fundamentos da fé. Tem alguns fundamentos que elas não podem... temos dúvidas sobre esses fundamentos. E você vai entender melhor aqui, porque
dúvidas sobre fundamentos da fé poderão nos levar à ruína espiritual, a sucumbir espiritualmente, a desanimar completamente. Por isso que nós precisamos enfrentar essas dúvidas. E para dar alguns exemplos, ressurreição. Não podemos ter dúvida sobre a ressurreição de Cristo. Por quê? Olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 17 até o 19. E, se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão. E vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Forte isso, não? Mas o que Paulo diz aqui claramente é que se nós não cremos na ressurreição, a nossa fé é como uma ilusão, uma grande ilusão. Então, ressurreição é um dos fundamentos da fé cristã. Outro exemplo, a questão do perdão. Não podemos ter dúvidas também sobre perdão. Olha só o que fala lá em Mateus 6, no verso 14 e 15. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Forte também. Quer dizer o quê? Perdão não é negociável. Temos que liberar perdão. Porque se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. Então, perdão é um fundamento básico da fé cristã e não podemos ter dúvidas sobre perdão. E aí tem outros exemplos que é importante, que eu vou citar aqui. Não vou ler as escrituras por uma questão de tempo, mas não podemos ter dúvidas sobre o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Não existe cristianismo sem a igreja. E Hebreus 10, 25 é uma passagem que fala sobre isso. Que nós não devemos deixar de nos reunir como igreja. Então, não podemos ter dúvidas sobre o corpo, sobre a igreja, porque não há cristianismo de forma isolada. Nós precisamos um dos outros, uma relação de interdependência. A palavra de Deus deixa claro isso. Também não podemos ter dúvidas sobre a grande comissão, Mateus 28, 18 a 20. Deus nos deu uma missão. E aqui eu não estou falando sobre evangelizar 5, 10 pessoas por dia. Eu não estou falando sobre uma forma de fazer a coisa. Sobre ter claro o princípio no coração, a convicção no coração. Deus nos deu uma missão aqui na terra. E é importante a gente não duvidar disso. Confiar que Ele quer usar nossas vidas. E a lista não para, continuaria, poderíamos citar outros exemplos, podemos falar também sobre o Evangelho, não podemos ter dúvida sobre o poder do Evangelho. Romanos 1, verso 16 e 17, porque Deus tem um plano de salvação que é revelado no Evangelho. Então, o Evangelho não podemos ter dúvidas sobre ele, sobre o poder, sobre a direção que ele dá para a nossa fé. E aí eu poderia falar sobre imoralidade sexual, por exemplo. Não podemos ter dúvidas sobre isso, sobre adultério, sobre a ganância em relação ao dinheiro, como isso causa impacto em nossa vida, impacto negativo. Poderia falar também sobre a oferta, a importância dela, como ela é central, e não podemos ter dúvidas sobre esses princípios básicos da fé. Então são fundamentos que é tão importante a gente não ter dúvida, e se a dúvida vier, nós temos que tirar do nosso coração. E a pergunta que eu faço a você, e que eu tenho feito para mim também, você tem dúvida sobre os fundamentos da fé cristã? E a resposta é claro que sim, porque todos nós sofremos com dúvida. Todos nós temos esse desafio na nossa vida. Mas esse não é o problema. O problema é quando nós deixamos a dúvida ficar instalada em nosso coração.
porque é impossível ter dúvida e fé ao mesmo tempo. Quero colocar essa frase aí para você refletir. É impossível ter dúvida e fé ao mesmo tempo, pois um superará o outro. Além disso, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que combater as dúvidas sobre os fundamentos da fé, porque se nós não fizermos isso, essas dúvidas poderão afetar profundamente o nosso relacionamento com Deus, que é a coisa mais preciosa que nós temos. Amém? E eu quero aqui trazer uma máxima de Lutero. Vou colocar aqui para você ler também essa máxima. Lutero disse o seguinte, essa frase aqui é atribuída a ele: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentações. E essa é a ideia, né? Não tem como você impedir que dúvidas elas se instalem, elas estejam sobrevoando a nossa mente e o nosso coração. Mas sim, é possível você espantar essas dúvidas, não cair nas tentações. E as tentações aqui são essas dúvidas. Lembra de Jesus no deserto? Foi tentado 40 dias, 40 noites. O inimigo tentou enganá-lo, colocando dúvidas no coração dele sobre o Evangelho, sobre a maneira de interpretar as Escrituras. E Jesus teve que combater aquilo com fé, com coragem, muita convicção. E a mesma coisa conosco hoje. As dúvidas, elas estão aí sobrevoando, mas nós não podemos deixá-las ficarem instaladas em nosso coração. Nós temos que espantá-las para bem longe, porque senão nós podemos sucumbir espiritualmente. E esse ponto é tão importante. Então, nosso texto hoje principal, lá em João, capítulo 20, vai revelar como Jesus e os discípulos enfrentaram uma situação. Na verdade, como os discípulos, né, e tem Tomé aí, que é o nosso personagem principal, estavam com muitas dúvidas, e aí Jesus aparece para sanar todas elas de uma forma maravilhosa. Então nós vamos observar o que aconteceu lá, e o meu desejo, minha oração, é que esse texto nos inspire também a enfrentarmos as dúvidas que certamente estão no nosso coração, afetando nossa fé, prejudicando o nosso desenvolvimento espiritual, e é o que a gente deseja aqui, que saiamos mais fortes e mais firmes com Deus. Amém? Então vamos lá, em João, no capítulo 20, no verso 19, a Bíblia diz assim: naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas, se não perdoarem, eles não são perdoados. Verso 24. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com
as portas trancadas. E Tomé estava com eles. Chegou Jesus, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estende a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Amém. É uma passagem muito encorajadora, que tem uma história muito especial. E eu fico imaginando aqui, né? Certamente esse foi um dos momentos mais difíceis na vida dos discípulos, porque Jesus morreu na cruz, ressuscitou. O contexto aqui, ele já havia aparecido para Maria Madalena, já havia então a história sendo compartilhada que ele estava vivo, e os discípulos estavam reunidos nesse encontro. As portas estavam trancadas e eles estavam ali, possivelmente com muitas perguntas. Havia poucas respostas e muitas perguntas, porque eles testemunharam a crucificação. Eles viram o que aconteceu com Jesus, o flagelo, toda a humilhação, toda a destruição física de Cristo. Então, para eles, foi assim uma imagem, uma memória muito difícil de superar. Eles estavam possivelmente traumatizados nessa reunião. Sabe, uma série de perguntas. Por que ele teve que morrer desse jeito? Ele falou que ia restaurar o reino. Por que ele não restaurou o reino? Eles estavam ali perdidos, possivelmente com muitas dúvidas. Será que ele foi ressuscitado mesmo? Será que Maria viu Jesus de fato vivo? Deveriam estar com muitas dúvidas. O que vai acontecer agora? Nós não temos mais o mestre aqui participando da nossa vida. Vamos continuar seguindo as ideias do mestre ou não? Vamos embora, vamos fugir. Enfim, eles deveriam estar ali com muitos questionamentos e eles estavam reunidos com medo dos líderes judeus. As portas estavam trancadas, eles estavam ali, parece que escondidos. E aí, enquanto eles estavam reunidos com uma série de dúvidas, preocupações, com medo, Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja com vocês. Eu acho assim tão especial isso. Você pode imaginar essa cena, eles ali tão inseguros, tão preocupados, e de repente Jesus aparece e diz: a paz esteja com vocês. Sabe, se algum momento na vida deles eles precisavam de paz, era esse. Era esse momento que eles precisavam ouvir essa mensagem de esperança. E não era um jargão religioso, era realmente uma expressão verdadeira, onde Deus estava ali querendo curar, sanar todas as dúvidas no coração dos discípulos. E não foi só isso. Jesus faz todo um trabalho aqui para sanar as dúvidas no coração deles. No verso 20, ele mostra, né, assim que ele diz a paz seja com vocês, ele já mostra logo em seguida, né, as mãos e o lado. Porque foram áreas muito afetadas na crucificação, que certamente deixou uma lembrança muito negativa no coração dos discípulos. Ele mostra: tá tudo bem comigo, estou restaurado. Sabe, tudo isso para sanar as dúvidas no coração deles. Logo em seguida, a Bíblia fala que os discípulos ficam alegres com isso. E aí Jesus, então, mais uma vez, repete que a paz esteja com vocês, porque eles estavam possivelmente ainda muito agitados, muito aflitos com tudo aquilo que estava acontecendo. E Jesus, mais uma vez, expressa que a paz esteja com vocês. Os envia, né, comissiona eles para a missão. E em seguida, no verso 22, a Bíblia fala que Jesus sopra, lança o Espírito Santo dentro deles e dá uma espécie de autoridade
para que eles perdoassem pecados. Sabe, eu acho isso tão especial, porque Jesus ele aparece e trabalha para que todas as dúvidas no coração dos discípulos fossem sanadas de forma definitiva. Sabe, a esperança, e certamente a esperança foi reavivada no coração dos discípulos nesse momento. Certamente eles ficam com esperança novamente, ficam animados, motivados para a missão. E esse é o trabalho, esse é o desejo de Jesus hoje. Ele quer dissipar, quer espantar todas as dúvidas que estão no nosso coração. É importante nós termos essa esperança e essa fé viva dentro de nós. Sabe, houve momentos na minha vida cristã que eu não sabia o que fazer. Não sabia para onde ir, qual a decisão tomar. Pois a dúvida, ela enchia a minha mente de pensamentos negativos, de insegurança, de medo. É isso que a dúvida, às vezes, gera dentro de nós. Mas, Jesus, ele apareceu para acalmar meu coração. Tantas vezes. Eu fiz uma reforma aqui em casa recentemente e joguei fora muitos papéis, materiais que não tinham assim valor. E quando eu encontrei assim os meus livros e cadernos de tempos com Deus, eu tive essa lembrança. Eu guardei tudo. Claro que não joguei fora isso, porque ali tem uma história onde Deus, conforme eu fui estudando e vou estudando as Escrituras, Deus ele vai consolando os nossos corações, ele vai tirando as dúvidas, ele vai nos mostrando o caminho que devemos seguir, trilhar. Então, Jesus ele quer tirar e sanar qualquer dúvida que está no nosso coração hoje. Por isso que é importante, quando nossas vidas estão turbulentas e a dúvida surge, precisamos olhar para Jesus, porque é Ele que vai acalmar as tempestades em nosso coração. Amém? Quero que você me acompanhe nessa frase aqui que eu destaquei, que eu achei tão importante. Ele vive hoje. Não há razão para viver com medo e dúvida. Somos mais que vencedores em Cristo. Quando houver dúvida, considere a cruz, o túmulo vazio, e lembre-se de sua promessa de voltar. Não temos razão para andar por aí de cabeça baixa. Pertencemos ao Senhor. Amém? E é isso. Quanto mais o amamos, o servimos e andamos com Ele, mais poder podemos desfrutar. Sabe, olhe para Jesus nos tempos de dúvidas. Olhe para Ele, reivindique as promessas que Ele faz para cada um de nós. E eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos ficar mais fortes. Então esse é o primeiro ponto. Para espantar, para afugentar as dúvidas do nosso coração, nós precisamos restaurar o nosso relacionamento com Cristo, a nossa amizade com Jesus, o nosso tempo devocional. Temos que restaurar, porque é Ele, olhando para Ele, se relacionando com Ele, tendo Ele dentro de nós, no nosso meio, é que nós vamos ter força e visão espiritual para sanar qualquer dúvida. Amém? Muito importante esse ponto. Vamos seguindo. Agora vamos, então, para a dúvida de Tomé, porque Tomé, ele é o tema, né? Então vamos avaliar aqui qual foi a dúvida que estava afetando ele e poderia até levá-lo à ruína espiritual. Aqui no verso 24 de João 20, fala que acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer.
Olha só como estava o coração de Tomé. Olha como a dúvida pode trazer um fardo pesado para nós. A dúvida pode roubar a paz do nosso coração, pode desequilibrar a nossa vida, a nossa confiança no Senhor. Sabe, o peso da dúvida pode ser fatal para cada um de nós. Por isso que a dúvida aqui na vida de Tomé trouxe engano, ele se fecha, ele queria uma prova, ele queria tocar no local onde Jesus foi ferido, foi afetado, ele queria ter certeza que Jesus estava vivo. Mais do que isso, ele queria ver os sinais, ele queria realmente certificar. E a impressão que eu tenho às vezes, quando eu leio essa parte na vida de Tomé, é que ele estava tão pesado que parece que ele estava ao ponto de abandonar a fé, de desistir mesmo de um relacionamento com Deus. Porque ele estava assim muito negativo aqui. E um ponto importante, essa dúvida de Tomé o impediu de estar na presença do Senhor. Porque na primeira reunião, eu fico imaginando, por que Tomé não estava lá? Onde estava Tomé? Possivelmente ele estava muito negativo, sem fé, sem esperança, talvez muito abalado com o que aconteceu com Cristo, e por isso ele estava assim, deixou de participar e de estar na presença do Senhor, de estar na reunião, juntamente com os outros amigos, com os outros discípulos de Jesus. E certamente, se ele estivesse lá naquela comunhão, nós nem teríamos essa parte da história, porque teria sanado lá atrás. Ele teria encontrado o Senhor, estaria em paz, estaria tranquilo. E eu quero falar um pouco sobre esse ponto. Eu achei tão importante, porque o corpo de Cristo é fundamental para nós. As reuniões, a igreja, porque inúmeras revelações são feitas ali, quando a igreja está reunida, quando o corpo de Cristo se encontra para adorar a Deus, para invocar o nome dele, para pedir a orientação do Espírito Santo. E eu sou testemunha disso. Quantas vezes eu estava ali na igreja, às vezes até cansado, desmotivado, e aí vinha uma mensagem, uma pregação que falava exatamente as necessidades que eu estava passando por naquele momento. Ou outros momentos, estava na igreja aí, no finalzinho, já indo embora, um testemunho, um batismo de um jovem que você viu crescer, ou de uma pessoa que frequenta a igreja há mais tempo, e aí aquele testemunho, onde a pessoa relata como era a vida dela antes de Cristo e depois, e te faz pensar também sobre o valor da igreja, o valor da fé, o valor de ter os fundamentos no coração, o valor de se manter fiel. Então, irmãos, o convívio da igreja é o local onde nós estamos juntos, conectados, invocando a direção e o Espírito Santo. São espaços onde Deus se revela e nós precisamos valorizar isso. Diferente do que aconteceu com Tomé no primeiro momento. Por isso, se você quer espantar as dúvidas no seu coração, esteja no corpo de Cristo. Não deixe de participar da igreja. Sabe? E eu quero colocar aqui uma outra frase importante. Olha só. Deus pode ter enviado exatamente o que você precisava, mas você não estava lá para receber. Isso é super importante, meus irmãos. Deus envia mensagens, por isso que nós precisamos estar lá. Eu sei que hoje nós temos limitações. Não podemos estar lá fisicamente, mas nós continuamos conectados, seja nos grupos pequenos, seja aqui à distância. Deus, ele quer falar, Deus tem enviado mensagens para nós. Participe, escute, esteja atento. Prepare o seu coração para receber, porque Deus quer falar algo para cada um de nós. E lembre-se de Mateus 18:20, porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Amém? Deus se manifesta onde 2 ou 3
estão ali invocando o nome do Senhor, ele se manifesta e coisas maravilhosas acontecem. Então, minha pergunta é, você está em comunhão com a igreja hoje? Qual grupo você faz parte? Você está em comunhão com seus irmãos, conectados com ele, invocando o nome do Senhor? Não deixe de fazer isso, porque Deus ele quer sanar as nossas dúvidas, quer espantar tudo aquilo que prejudica e atrapalha a nossa fé. E esse é o nosso segundo ponto. Avançando, estamos quase terminando, avançando. Vamos lá, verso 26 de João 20, nós temos aqui, na minha opinião, um outro ponto que merece destaque. Porque a Bíblia fala que uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, ali com as portas trancadas. E Tomé estava com eles. Olha aí, o Tomé, então, eu acho que ele deve ter sido influenciado pela conversa com os discípulos, percebeu que ele estava perdendo alguma coisa grandiosa, e agora, então, ele estava bem humilde e reunido ali com os amigos, com os irmãos. E aí, a Bíblia fala que Jesus chegou, continuando no verso 26, ficou no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé, veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Eu acho assim, essa parte das Escrituras tão especial. Porque Tomé estava com o coração muito duro, estava muito fechado. E Jesus poderia ignorá-lo, porque o sacrifício foi muito forte. E ele poderia ter simplesmente ignorado Tomé e não ter se revelado a ele. Mas eu fico assim encantado com a misericórdia e com a graça de Deus. Ele não só apareceu a Tomé, mas ele fez questão de declarar a paz novamente, para tranquilizar o coração de Tomé e de todos que estavam ali. E não só isso, ele sana exatamente as dúvidas que Tomé tinha. Sabe, Tomé tinha dúvidas, então ele vai lá e fala, ó, veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Sabe, eu acho isso, como eu falei, muito especial, porque Jesus tira todas as dúvidas, ele restaura a fé desse discípulo inseguro, desse discípulo que estava cheio de dúvidas. E aí Tomé então exclama, meu Senhor e meu Deus. Sabe, e esse é o brado que o Senhor quer produzir no coração de cada um de nós. Por isso, para espantar as dúvidas, nós temos que olhar a misericórdia e a graça de Deus. Esse é o brado que Ele quer que a gente declare. Por isso que Ele é tão gracioso, tão cheio de amor. E eu estava lembrando, né, quando estudando isso, lembrando da maneira como Deus me salvou, como Ele se revelou a mim, os momentos difíceis da minha fé, como Ele veio e trouxe graça e misericórdia. Essa semana eu estava conversando com o Carlito e a gente orou muito por ele e graças a Deus ele está se recuperando, está bem, mas o Carlito veio dar um testemunho muito poderoso do que aconteceu no hospital, do sofrimento que ele passou, das pessoas que ele viu perdendo a vida, sofrendo muito. E ele estava tão agradecido pela graça e a misericórdia de Deus. E é isso, nós temos que olhar para essa graça e essa misericórdia que Ele tem sobre nós. Porque é isso que vai fazer com que as dúvidas sejam afastadas do nosso coração. Então, para afastarmos as dúvidas, nós temos que olhar para a graça e a misericórdia do nosso Senhor. Amém? Para concluir, para a gente fechar aqui o nosso estudo de hoje, Jesus faz uma revelação também que eu acho assim muito importante. Revelação está lá no verso 29, onde ele diz assim, você creu porque me viu? Disse Jesus, felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Sabe,
Nós não temos, a realidade é que nós não temos todas as respostas para todas as dúvidas que surgem. Só que, como eu falei, quando se trata de fundamentos da fé, como disse Jesus aqui, felizes são os que não viram, mas a si mesmo creram. E eu quero encorajar cada um de nós aqui hoje a confiarmos no testemunho apostólico. Sabe, eles viram Jesus ressuscitado, eles foram impulsionados por tudo que aconteceu lá no primeiro século, e nós temos o livro de Atos, que conta toda essa história e como a fé deles foi restaurada, renovada por tudo que eles presenciaram, por tudo que eles viram. E eu quero encorajar cada um de nós hoje a confiarmos no testemunho apostólico. Nós temos a carta dos apóstolos, aqui no Novo Testamento, nós temos Atos dos Apóstolos, que mostra essa fé, o impacto que ela teve na vida daqueles homens inseguros e temerosos. Então é por isso que eu quero encorajar cada um de nós a olhar para esses relatos bíblicos e confiarmos que Deus está no controle de tudo, para que tudo isso possa tirar de nós as dúvidas e as inseguranças do nosso coração. Então, como eu falei, para espantar a dúvida, 4 coisas são importantes. Primeiro, restaure seu relacionamento com Jesus. Segundo, conectado ao corpo de Cristo. E terceiro, observe a misericórdia de Deus na sua vida. E por fim, confie. Quarto ponto, confie no testemunho apostólico. E eu quero dar aqui uma sugestão para terminar esse culto. E a minha sugestão é: vamos ler essa semana Atos dos Apóstolos. Vamos meditar nessa carta tão poderosa. Vamos olhar o testemunho daqueles que viram Jesus ressuscitado e como aquilo influenciou a vida deles. Porque, como Jesus disse, felizes são os que não viram, mas a si mesmo creram. Eu acredito que nós precisamos confiar nesse testemunho, confiar na palavra de Deus, e assim as dúvidas do nosso coração serão substituídas por fé, e os fundamentos vão fazer com que a gente cresça e seja muito útil a Deus nesse mundo tão cheio de desafios e problemas. Amém? Então, espero que isso tenha animado vocês, tenha encorajado. Vou fazer uma oração para a gente tomar ceia. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe cada um de nós. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa mensagem. Obrigado porque a tua palavra é tão encorajadora, tão cheia de orientações claras. Obrigado por Cristo, porque o preço que ele pagou na cruz foi tão alto. Todo o sofrimento dele, Pai, toda a luta que ele teve no corpo, Pai, não foi em vão, porque nós estamos aqui hoje, Pai. Estamos aqui para declarar o nosso amor, para pedir perdão pelos nossos pecados, para pedir a sua orientação, para que nós possamos continuar a jornada. Muito obrigado, Deus, por nos aceitar como somos, pecadores, e nós queremos espantar as dúvidas do nosso coração. Por isso nós estamos aqui hoje, Deus, pedindo a sua direção e agradecendo também, porque o que Cristo fez por nós foi um ato de amor, de generosidade, e nós temos muita gratidão por isso. Obrigado, Senhor. Fique com o nosso coração, com a nossa oração, e é em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Amém, irmãos. Obrigado. Ótimo domingo.
estou seguro, pois confio em meu Deus, minha rocha, meu rei e meu redentor. Não me abalo e a nada temerei, pois firmei alicerces profundos em meu Senhor. Tendo em Deus o refúgio, somos fortes pra lutar, derrubando fortalezas, desafios vamos superar. Tendo em Deus o refúgio, somos fortes pra lutar, derrubando fortalezas, desafios vamos superar. Nos momentos de luta sei onde encontrar refrigério pra alma, força pra perseverar. A palavra me revela como caminhar, pois firmei alicerces profundos em meu Senhor. Tendo em Deus o refúgio, somos fortes pra lutar, derrubando fortalezas, desafios vamos superar. Tendo em Deus o refúgio, somos fortes pra lutar, derrubando fortalezas, desafios vamos superar. O nosso culto chegou ao fim. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. É assim que você mostra para o YouTube que ele é relevante, assim ele impulsiona para alcançar outras pessoas. Se você quer conhecer mais a Deus e estudar mais a sua palavra, tem um formulário na descrição desse vídeo. É só você preencher que algum dos nossos membros vai entrar em contato com você. Se você tem algum pedido de oração, também tem um formulário para isso na descrição. É só preencher. Tchau, até semana que vem.